Então, retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, na agradável companhia, recebendo o amigo Fábio, direto da Alemanha, o nosso querido João, a nossa querida Sônia e a nossa querida Fátima. Vamos estudar agora o capítulo 18º da obra Boa Nova, psicografada pelo apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito Humberto de Campos. Muito bem, o capítulo 18, a oração dominical. Curada pelo mestre divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus. Pai com P maiúsculo. Sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Olha só. Ela estava refletindo sobre o Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas, aos pedidos dos filhos. Chamando certo dia o genro, o Pedrão, né? Chamando o Pedro. Simão Pedro. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Estava indo tão bem até aí, né? Então, você vê que interessante, né? Mas é uma situação bem comum, bem de nós, que nos caracterizam as nossas imperfeições, né? Então, a gente sempre quer um cantinho especial, né? É que nem, lembra lá no começo, um dos capítulos que falou da família Zebedeu? Então, todos nos recordamos que em um determinado momento, a mãe do João e a mãe do Tiago, ambos filhos de Zebedeu, ela pediu que ela só queria ela só queria que um ficasse à direita e o outro à esquerda. Mais nada. Mas mãe vai pedir o quê, né? O que você acha que mãe? Sensacional. Mas aí tinha a sogrona também, né? A sogrona do Pedro também queria uma participação especial. Uma vantagem. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros. Evidentemente que eu estou rindo, né? Porque, como nós somos os primeiros, né? Como Simão Pedro foi um dos primeiros colaboradores. Puxar a sardinha. Tem que estar no início, tem que pegar as primeiras senhas. Então, voltando, né? Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, né, o pouco dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. É o seguinte, como Simão Pedro, aí, o meu genro, né? Ele é muito amigo seu, foi um dos primeiros colaboradores e tal. Mestre, vê como a nossa situação aqui está uma situação difícil, né? Uma situação de penúria. Então, e você é cheio dos poderes,
Então, você vai dar um jeitinho de resolver o nosso problema, né? É a nossa Mega Sena, né? Mais ou menos assim, me ajuda aí. Me ajuda aí. Bom, então ela estava falando isso com o Simão Pedro, né? O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Marcelo. Opa. Aí, Pois não. Um parênteses. Opa, fica à vontade. Naquela linha da questão da cebola, lá, das camadas. Das camadas, é. Olha como Pedro avançou. Né? Olha onde ele estava, na parte superficial, que é onde ele chegou a pensar, a analisar e até achar que, né? Que Talvez tinha a sogra fundamento. tivesse... Que era muito justo. Né? Era justo, né? Até que depois, com o passado, aquilo que a gente estava conversando antes, como é que é verdadeira essa questão, né, Fabio? Que assim, a gente vai aprofundando, vai indo e tal, aí começa a entender, aí depois que você entende mais, aí você enxerga um pouco mais, aí depois que você enxerga um pouco mais, aí você enxerga mais ainda. Então essas questões que o Emmanuel foi estudar, e olha o Pedro, olha que exemplo pra gente, né? Que as coisas que ele fez depois, né? Pelo amor de Deus, né? Com certeza. Bom, então, voltando, né? O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos... Tentado, é. Essa palavra que me puxou, exatamente. Examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer oportunidade de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Isso é verdade, né? Jesus não desperdiçava nenhuma oportunidade de ensinamento, né? Isso é verdade, é força de expressão, né? Porque é real, só né? tem verdade, né? Parece que as outras coisas não eram verdade. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito, em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Ou seja, balançou, cara, né? Balançou, né? As ponderações da sogra mexeram com as estruturas do Simão Pedro. Aí o Simão Pedro foi levar para o mestre. Né? Aquela questão que você falou, né? Quer dizer, nós, né, os nossos sentimentos humanos aqui, exatamente o que o Fabinho estava falando, né? Dos família, mãe e tal, que negócio. Nossas fraquezas, poderia colocar. Porque é uma fraqueza. O materialismo, as condições de melhoria, e olha, tirar proveito da situação. Vantagem de posicionamento social. E você quer ver uma coisa também, assim, o seguinte, né, que passou pelo nosso coração agora, lembra isso aí? O nosso julgamento que a gente fez dele, né? Sim. A gente não julgou, acabamos de julgar. Isso que eu queria falar agora, porque naquela época, né, os filhos homens, eles representavam o sustento da família, né? Então você imagina chegar numa casa e pegar os dois filhos homens da casa, que no caso era Simão e André, né, o irmão dele. Isso significava a falência da família financeira. Eles já eram, exatamente, eles já eram pobres. E aí eles iam parar para entregar a vida para o mestre, né, para o evangelho. Isso significava a ruína financeira da família. E lógico que a família tinha que discutir e falar assim, gente, tudo bem, nós vamos trabalhar com Jesus, mas qual que é a garantia que nós vamos ter qual sustento? É o retorno? Exatamente. Então era uma questão muito séria, né, que eles estavam discutindo ali. Pelo menos um lugar de cada lado lá, né? Pelo menos, né? Assim, falando isso para justificar o pedido dela, né? Porque acho que isso seria um raciocínio normal até hoje em dia, né? A gente, puxa, mas e aí, né?
E o leitinho das crianças? Embora eles eram pescadores, eles continuaram as suas atividades como pescadores, só que certamente o ganho deve ter diminuído, porque o mestre ia para lá e para cá, né? Não ficava só lá em Cafarnaum, né? Ficava peregrinando. E pode ser que eles começaram a vislumbrar que era um casamento, né? Eles estavam deixando a casa deles para se casar com Jesus, né? Se casar a causa de Jesus. Exatamente, para se casar a causa. E isso significa o seguinte: casou, foi para outra família. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua. Lógico que nós estamos sorrindo, né, imaginando que vai ser o diálogo, porque muitas vezes nós nos surpreendemos com aquelas dissertações que o nosso querido Emmanuel faz nas suas obras, e também o André Luiz, né, em muitas colocações, que são verdadeiras cacetadas, né, verdadeiras chapuletadas, verdadeiros puxões de orelha que recebemos, né, mas recebemos, são puxões de orelha com amor, com carinho, mas com energia. Então, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve? Será que Deus nos ouve todas as orações? Olha só que interessante, né? Ele foi inteligente, né? Que é uma pergunta que nós também fazemos, né? Será que Deus ouve todas as... Inclusive conversamos sobre isso agora mesmo. Conversamos agora há pouco na primeira parte. Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Desculpa, mas olha que coisa linda. Desde que começou a raciocinar, você vê que tem uma antropologia por trás. Acima ele compara poderes reduzidos com poder ilimitado. Olha que poesia. Humberto de Campos é impressionante. E poder ilimitado também nos remete àquele conceito que nós aprendemos na doutrina, que Deus é a inteligência suprema. Inteligência suprema quer dizer a maior de todas, né? Não tem conversa. Onisciente. Aí são as características, né? Que é onisciente, onipresente, onipotente. Então havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. E outra coisa que me chamou a atenção nessa parte, João, é que desde que começou a raciocinar, né? Ou seja, o homem começou a habitar a terra, né? Primeiro a preocupação era comer, sobreviver, tal, entendeu? Aí conforme a situação foi melhorando, né? Ou seja, a antropologia, né? Foi havendo um progresso. O homem foi saindo das cavernas, foi começando a viver em sociedade, e aí ele começou a raciocinar. Aí ele começou a perceber que havia um poder ilimitado, né, acima do dele. Marcelo, estou falando, eu estou lembrando do que você falou agora mesmo, né, que Jesus não tem pressa, né, a obra precisa ser feita como tem que ser feita. É obra divina. E tem mesmo que ser muito tempo, vai demorar esse negócio. Não Lógico. A gente se iludir, achar que daqui a 2 anos, até nessa década, a próxima década está resolvido. Não, eu fiquei vendo, na hora que ele estava falando, antropologia, eu estava vendo ali, passando os bichinhos e tal, vira, fica em pé, o macaco, não sei o que. Eu juro que eu vi, assim, pareceu aí. Assim. Sim, aquela figura lá da evolução. E aí eu fiquei pensando assim, né? Dando uma viajada aqui sobre essa questão dos próprios espíritos, nós que estamos aqui, né, nós já estamos conversando sobre Jesus, né? Olha, a essa hora conversando aqui sobre Jesus, olha que coisa legal.
E aí esses espíritos são trazidos, por exemplo, em reuniões mediúnicas, assim, que aprendem. Então, assim, é um trabalho de esclarecimento da humanidade, né, de educação. Olha o tamanho desse negócio, cara. Olha o tamanho do... O caminhão de melancia que ainda tem que... É uma obra gigantesca. Né? Eu me lembrei daqueles revistinhas lá, como é que é? Recruta Zero, que ficava descascando batata no navio, lá ficava aquela pilha assim, com 10 km de altura. Lembra do Recruta Zero? Só tinha que descascar essa pilhazinha. Você lembra disso? Lembro. Então é mais ou menos isso, né? O tamanho o esforço hercúleo, né, cara? A hora que o Marcelo estava falando, eu vi, nossa, desenhado. Os estimados ouvintes podem perceber, né, que quando cita uma revista chamada Recruta Zero, já vê que são pessoas, né, de décadas anteriores, né? É igual aquela propaganda que quase séculos anteriores. Já é do século passado, né? Mas é aquela propaganda que teve uma época que o Banco Itaú fez uma propaganda muito engraçada, ou não tem nada a ver, mas enfim. Ele fala assim que se você conhece isso, você tem desconto no Seguro Itaú. É verdade. Todas as criaturas, continua o mestre, nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Pode falar um pouquinho. Eu queria frisar aí a necessidade de comungar com Deus. Sim. Nós temos necessidade de beber água. Sim. Nós temos necessidade de respirar. Alguém parou para pensar que nós temos necessidade de comungar com Deus? Sim. É necessidade. Necessidade. Ele falou, é necessidade. Ele não falou assim, seria bom ser. Não, porque, inclusive, a frase, na realidade, todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto. E aí, como consequência... vão experimentar essa necessidade. Não, todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto. Experimentam a necessidade, porque ela tem essa tendência, então ela tem que comungar lá, tem que ir na fonte, né? Como é que você vai? Você está lá no deserto, lá, tal, você está precisando de água, você vai correr atrás da água. É por isso que Jesus, agora caiu minha ficha, é por isso que Jesus fala assim, que quem não está com ele é que nem um galho, como é que é? Da videira, né? Que seca. Está desconectado da videira. Você lembra que ele fala? Isso, é a necessidade de comungar. Se você está desconectado, você seca. O galho seca. É aquilo que você falou, né, Marcelo? Você lembra? Você falou lá que o conceito de morte para os judeus. Sim. Né? Se você pudesse repetir, por exemplo. Para o judaísmo, eles consideram que vida é quando você está no caminho do cumprimento das leis de Deus. E quando você se afasta do cumprimento das leis de Deus, então você está morto. Entendeu? É a mesma coisa. Exatamente isso. Você falou segunda-feira isso lá. Exato. Que esse conceito nós aprendemos com o Severino, o professor Severino, e depois o Haroldo também falou a mesma coisa. E tem na Gênesis a árvore da vida. Sim. Né, que é a árvore que você comia lá no jardim. É verdade. Então tem muito material mostrando a mesma coisa. Necessidade de comungar, necessidade de comer da árvore da vida, necessidade de estar dentro da lei de Deus, conectados com Deus, com o amor. É impressionante. Bom, então acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida.
todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo. No entanto, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover à subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana é Joana de Cusa, disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? O capítulo Joana de Cusa foi o 2 anteriores. Nós já estudamos, mas você vai poder ter a oportunidade, só colocar lá no YouTube CEPT Vinhedo, ou no podcasts, ou ainda no Spotify. Muito bem. Aprender sobre a Joana de Cusa. Tá feita a propaganda. Mas não, é sério. Mim, né? Faz uns 2 programas, Fabio. Então, quer dizer, ele faz esse comentário, né? Por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Que é um comentário, uma observação que todos nós fazemos. Era isso que eu ia dizer. Quanto perto da gente isso aí? Pedrão era humano, né? Pedrão era sangue, né? Simão Pedro. Injustiças, né? Entre aspas. Pois é, né? Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Isso aí é uma profecia. Ele está vaticinando o futuro dele. Eu também pensei a mesma coisa. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Queria fazer uma pausa. Fica à vontade. Porque Deus é uno, né? Porque Deus é uno. Então significa que se Ele é uno, que tudo é uma unidade. Então, quando o sacerdote, o Haroldo fala isso, quando o sacerdote está rezando lá na igreja, isso é uma espécie de comunhão similar ao do cientista que está lá no laboratório comungando com a natureza, que a natureza é a manifestação de Deus. Sim. Né? Então, uma pessoa que está lá lavrando, ela está comungando com Deus da mesma forma que o erudito que está falando da palavra lá, né? Porque Deus é uno. Ou em Harvard. Ou em Harvard. Não importa onde é o nosso campo de atuação, nós estamos interagindo sempre com Deus, porque tudo é de Deus. Deus é falou aí, né? Deus é o dono do mundo, né? E nós somos seus servidores. Então, não importa. Tudo é uma unidade só, é uma coisa só. E lá no Livro dos Espíritos eles fazem esse comentário também, que o administrador, ele tem a mesma importância que o lavrador, né? O médico tem a mesma importância que as pessoas mais humildes, enfim, né? Dá alguns exemplos nesse sentido. Né? Exato. Que todos concorrem para a uniformidade, né, do avanço da sociedade. Continua o mestre, cultiva as flores do pensamento,
outros as flores do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Olha só, a importância do lixeiro, né? Então, exatamente, isso aí eu me lembro que assim, a nossa querida Dona Mata, que eu sempre cito, ela falava assim, fala a questão do profissões, não sei o que, mas fica sem lixeiro, né? Um mês, né? Olha o gari. A vida fica insuportável. Insuportável, quer dizer, olha a falta de entendimento que desvaloriza. O contexto tudo se entrelaça, cada um na sua trabalho, do mais humilde até um cargo de importância. O que seria de nós sem um lixeiro? O que seria do padeiro se não tivéssemos aquele que se dispusesse a cozinhar, acordar às 4 da manhã para fazer o pão, né? Quer um exemplo, por exemplo, hoje é que a gente acaba se mal acostumando, entre aspas, assim, né? Quer dizer, hoje a gente vai no mercado, quer comprar 1 quilo de feijão, vai lá no mercado, está lá na prateleira. Você precisa cultivar. Pessoas para chegar aquele feijão ali. Lá, aqueles vários tipos de feijão que ficam disponíveis lá. Quantas pessoas trabalharam, se dedicaram, quanto tempo para que estivesse ali? João, antes era você que tinha que fazer isso. Você ia à caça, você que plantava, se você quisesse comer. Hoje a espiritualidade fala que a humanidade ela não precisa mais passar nesse crivo de necessidades de cultivar, de ir à caça. Tem, claro, os seus perfis de fazer, mas para servir a humanidade inteira. Existem outras searas, né? Outras searas, que a humanidade hoje ela tem uma vida muito facilitada, porque o que nós precisamos é o nosso progresso intelectual e moral. Sabe o que eu vi lá na Alemanha? Eu saí um dia do trabalho meia-noite, eu passei num campo arado, estava arando. O trator estava arando o campo e eu passei perto do trator, não tinha ninguém dentro do trator. Ele estava mecânico. Estava guiado por GPS, sozinho arando o campo. Cada lá do quarto dele sem passar e logo vai ter, logo nós estaremos com os carros sem motorista, né? Agora tudo isso eu vejo da seguinte maneira, né? Quer dizer, eu não sou ninguém para falar, né? Mas todas essas facilidades objetivam o quê? Que nós façamos a viagem que nós nos recusamos a fazer e que é a viagem mais curta, que é a viagem para dentro de nós mesmos. Né? Mais alta de todas as capelas. Aí a gente vai para fora, e o problema é dentro. Você conquista o outro, mas não se conquista. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Isso é ótimo. Né? Olha só que interessante. A gente estava querendo caminhar para esse lado aqui no Brasil, mas começou a faltar quem ia pagar. Exatamente. Só queria ter funcionário público para poder trabalhar por conta, né? Da viúva, como diz. Observas, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? Nossa, isso é tão superior esse conceito, pelo amor de Deus, que assim, é muito lindo esse negócio, a questão da educação, isso que a gente estava falando agora mesmo, né? Quer dizer, não é só tudo está interligado, como a Sônia falou, né? Tudo é importante. É importante a horta, é importante o lixeiro, é importante o professor, né? Que vai. Olha que coisa maravilhosa esse conceito aqui.
Lindo demais esse Humberto de Campos. Perfeito. Pelo amor de Deus. Né? Eu fico pensando, como é que ele foi para arrumar esse negócio tudo? O livro é todo assim, poesia, mas... Impressionante. Não, Fabinho? Pelo amor de Deus. E inspirador e estimulador. Né? Demais. Já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Outra profecia. Outro vaticínio, né? Outra profecia. No mundo existem grandes generais que, apesar das suas vitórias, também passam pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é... Pois não. Então, filhos e servos. Outro título convencional dentro da vida humana, o ataque direto à questão do orgulho, né, que você estava falando. Quer dizer, um título você tem esse título, por exemplo, nessa vida. Você está no mundo. Eu sou catedrático de Harvard, de Cambridge, né? Sou professor pós-doc, né? Pós-doc, É bem normal. Então, e aí, a hora que chega, a hora que apaga a luz, passa para o outro lado, vê que aquele que era o servo lá tal é o chefe. Tá acima do pós-doc. Está acima, e muito acima. Muitas vezes, já, muito acima. Já rompeu aquela barreira, né, que você estava falando dessa questão do orgulho, né? E que aí sim são essas as chagas que a gente tem que combater. Né? Interessante. Então esse é o título que nós devemos buscar, né? Ser filhos e servos de Deus. Tem uma passagem bem interessante para complementar essa historinha do Chico andando com um grupo de pessoas do núcleo dele espírita. Essa história é legal. Ele estava andando pela rua e ele viu um gari. Aí de repente o pessoal estava conversando, olhou para trás, o Chico tinha parado e estava conversando com o gari. Ficava uns passos mais à frente, esperando o Chico terminar de conversar lá com o gari. E aí o Chico chegou e falou: nossa, Chico, a gente nem viu que você parou, né? Por que você parou para conversar com aquele gari? Aí fui falar com ele que era a última encarnação dele aqui no planeta, que ele estava finalizando o histórico de evolução dele. E ele precisava passar pela fase de ser um gari. Então nós temos que passar por todas as profissões, nós temos que ter conhecimento hoje, como você falou, sabiamente nós estamos, mas não somos. Mas o conhecimento é a asa que nós temos que passar, mesmo nos cargos mais humildes. E a evolução que nos cabe agora é crescer a asinha do amor, da fraternidade. Mas para isso eu tenho que podar o orgulho e o egoísmo que ainda trazemos em nós. Eu brinquei uma vez com uma auxiliar de casa lá que trabalhou comigo muitos anos e ela nunca queria sentar à mesa comigo na hora de almoçar. Um dia eu falei: olha, para com isso, vamos almoçar juntos, só as duas, fica uma de cada vez, né? E ela falou: Fátima, mas eu não posso, a senhora é a patroa. Eu falei: mas na outra vida eu era empregada. Então aquilo foi desarmei ela de uma forma que a partir dali todo dia ela almoçava junto comigo. A não ser quando tinha meu marido, os filhos, assim, ela ficava mais envergonhada. Mas senão ela virou assim uma amiga de coração. Que bom, lógico, né? Sem dúvida. Muito bom. Então ele, voltando, né, só para a gente retomar, assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana.
Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Comunhão sem interrupção. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, ó, o quarto trancado aí, né? No segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo. Essas confidências, né? Porque quando você faz uma psicanálise, por exemplo, você vai lá com o psicanalista, aí você coloca para fora os seus anseios, você se sente confortado. Então, se você faz essa autopsicanálise entre você com Deus e Deus, então você tem esses cansaços atenuados. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Nossa, essa frase aí é indispensável. Conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Olha que coisa. Acho que identificar tem a ver com comunhão. E a respiração tem a ver com necessidade, que foi falado lá no começo. Exato. Necessidade de comunhão. Isso é porque ficou assim, ficou forte para mim nessa frase, é assim, o meio seguro. Meio seguro de nos identificarmos com o Pai. Olha que coisa. É por isso que, assim, é diferente da gente ler o livro, né? Tinha livro, mas assim, a gente fazer esse tipo de leitura. Comunidade é diferente, é outra coisa. É um outro mundo, né? É um outro livro. Estudar um livro é um outro, assim, em grupo. Então, mas olha que coisa importante, é um meio seguro de nos identificarmos. Como é que é? Para a gente ter segurança, quer dizer, ter certeza que aquele é o meio. Não é um meio qualquer, é aquele meio. Não é? Nossa, forte, forte. Tem um autor, que agora me fugiu o nome dele, que ele diz assim, que ele escrevo como respiro. O cara é um autor bom mesmo, então você imagina, né? Pô, não é fácil você escrever tal, né? Articulista tal. Tem cara que é assim, né? Escrevo como respiro. Então, da mesma maneira, a gente pode fazer essa analogia para aquela questão que a gente falou, né? É inacreditável. Como é que alguém não faz prece o dia inteiro, né? Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Isso
Jesus falando. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal que somente o procurem os filhos nos momentos de infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos? É a mesma coisa que o pai sente quando o filho vem só para pedir dinheiro. Exatamente. É a mesma coisa. Ou ser ingrato. Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes... Relaxamento dessas o que sagradas? Em face do relaxamento dessas relações sagradas, que esse intercâmbio está relaxado, né? Você só lembra de Deus no momento da dor, né? No momento da água no bumbum, né? Por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, adiando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daqueles esclarecimentos, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus lhe revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Então, aí aquela questão das camadas de novo, né? Você vê, Pedro estava já tentando exercitar ali a questão do entendimento, apesar, né, dos pesares, da dificuldade, porque era muito difícil. Imagina, né, gente? Foi criado, é uma questão cultural que ele está falando. Uma questão cultural, ele foi criado em cima ali das leis lá e tal, né? Todos seguiam, os judeus ali seguiam lá, né, as leis de Deus, Moisés, né? E de repente vem Jesus com aquele monte de novidades, né? Com a famosa boa nova aí que é o Evangelho. E aí, como é que vai entender de uma hora para outra essas coisas todas? Né? Tem coisa que nós estamos tentando entender até hoje, né? Essas primeiras camadas, né, de passagem. Então, nós estamos tentando entender as primeiras camadas até hoje. A nossa classificação na espiritualidade ainda é como se estivéssemos no jardim da infância. Só recorremos ao Pai na hora do medo, na hora da dor, pedimos a proteção, né? Ainda não temos essa inteligência e esse burilamento interior de fazer uma comunicação permanente com o plano espiritual. Então, nós estamos aprendendo, estamos a caminho. Mas já nos consideramos afortunados por estarmos aqui estudando e tendo um pouco de compreensão, né? Porque só o fato de querermos mudar o nosso íntimo, mudar a nossa forma de pensar, já mostra que a gente tem... É um outro estágio. É um outro estágio. A gente já está exercitando amar o próximo. Né? Quer dizer, e como isso ainda é raro, nós estamos exercitando. Né? E assim, mas é um negócio extremamente raro, né, Fabinho? Assim, você que vem lá do outro lado do mundo, assim, sou de outro planeta. Então, sou de outro mundo. Porque assim, são coisas que até brinca a gente faz, às vezes no programa nas sextas-feiras às 10 da noite, nossa, sexta-feira 10 à meia-noite. Antigamente, nesse horário, eu estava fazendo umas coisas muito mais tortas do que eu estou fazendo agora, né? Mas olha como é que a gente já melhorou, né? A gente está discutindo Jesus, está exercitando caridade, né? Pensando o Marcelo está rindo lá porque ele está lembrando de você amarrando a lata no rabo do gato. Não, mas é porque ele não me conheceu. No programa anterior nós fomos lá com o Melo, né? Rapidinho. Aí depois que terminamos o programa, ele ofereceu um café para nós, né?
Aí ele falou, vocês aceitam um café ou querem algo mais forte? Você lembra do Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou. Marcelo, impulso natural da prece. Outra coisa, né? Natural. Natural, sai. Natural. Não, então, eu fico impressionado com tantas ferramentas, tantas palavras maravilhosas. Para a gente entender o conceito do Humberto Campos. É impressionante, cara. Não é só. A riqueza em uma frase, ele dá tantas dicas. Exatamente. Fica difícil você. Aí você tem que abrir o quê? O seu senso de percepção. Isso. E podia passar batido, estudar palavra por palavra para você aprofundar o texto e teu conhecimento ter mais consistência, né? Impressionante. E o Humberto de Campos é o mesmo poeta reconhecido tal, mas que também escrevia contos eróticos nos jornais do Rio, usando um outro pseudônimo, Conselheiro XX. Era o XX seria século XX, mas foi no início do século XX. Então ele utilizava esse pseudônimo para escrever contos eróticos, para se sustentar, encarnado. Lógico que quando ele mesmo fala, né, no prefácio da obra Boa Nova, o que é a melhor parte aí do livro, né? No prefácio da obra Boa Nova ele mesmo fala, né, que muitos rirão que hoje eu quero aprender sobre o Evangelho, mas eu dou graças a Deus que hoje eu quero me matricular nessa escola, alguma coisa assim que ele fala lá no prefácio, que nós estudamos lá no começo. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Quem de nós nunca teve isso? Quem de nós nunca percebeu? Quem nunca de nós perguntou para Deus, como é que eu faço, né, para manter essa comunhão? E o que tens pedido a Deus? E agora, hein? E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Aquela pergunta que não quer. Quando que o mestre se perturbou, né? Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Tá vendo? Olha a coragem que ele teve. Ele falou, né? Quero que Deus haja no exterior. Exato. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Olha que coisa linda essa frase, demais do céu. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás, pela oração, os bens divinos do consolo e da paz. Posso traduzir? Lógico. Em vez de quando você pedir para Deus tirar o seu sofrimento, você vai receber inquietação, né?
desconsolo. Ele está ensinando você a pedir para Deus e falar assim: Deus, o que me leva a passar por essa experiência? Por que eu tenho que passar por essa experiência? Esse é o pedido que você tem que fazer. Ou me dê força para superar essa experiência. Adversidade. Não tirar a pedra do caminho, mas como que eu posso crescer com o que eu estou passando. Justamente. Não, o que o Fabinho falou, ele falou um ponto antes. Foi um antes, você foi na consequência. Assim, por que eu aí a causa. ter uma pedra no caminho? Exato. O que eu fiz para essa pedra estar lá? Isso balança o coração. Aí nós já chegamos naquilo, né? Aí, o que eu posso tirar de bom dessa pedra que estava ali? E tem um outro aspecto. Olha só quantos aspectos. Tem um aspecto assim. Como é que eu faço, né, para superar essa pedra do caminho da melhor forma? Né? Quer dizer, esse é o pedido real. Como eu posso superar? Não me tire a pedra. Finalmente eu tiro isso. De que forma, né? De que forma a gente vai fazer para que isso aconteça da melhor forma, para que eu aprenda, para que não tenha uma nova pedra? Porque assim, se a gente não souber, uma nova pedra. Se a gente não souber passar pela situação, a gente com certeza, hoje a gente já entende, né, que tudo isso aí é um processo educativo. Sabe qual é o bonito da lição espiritual? É que hoje, com a compreensão do Espiritismo, nós entendemos que toda a nossa vida é programada no plano espiritual. E cada pedra que acontece em nosso caminho foi colocada por nós mesmos. Colocada por nós. Porque nós pedimos para superar as nossas dificuldades do passado. Então, tendo essa compreensão, o fardo fica mais leve. Porque você pediu, não porque apareceu. Como se fosse... Ela não surgiu por acaso ali, né? E traduzindo, mais ou menos aquela questão, né, que a gente sempre usava, as religiões usam assim, que Deus vai punir. Como assim Deus vai punir? De jeito nenhum. Nós não nos perdoamos. Então, enquanto eu não, vamos dizer, devolver à vida aquilo que eu usurpei, eu não consigo dormir direito. Né? Enquanto eu não compensar a Deus onde eu o ofendi, onde eu errei, onde eu prejudiquei um irmão, enquanto eu não acertar essa conta, eu não vou estar livre disso. Eu vou carregar aquela pedra amarrada no pé, né? E ao menos assim, olha que dificuldade para a gente entender isso aí. Hoje que a gente está começando a discutir isso aqui para tentar entender, né? 2000 anos depois de Jesus vir aqui. E apesar das dificuldades e das pedras, ainda Deus nos dá um gancho da oração para nos darmos força para superar as dores, né? Eu acho que cabe bem aquela oração de Jesus, as pegadas na areia. Nossa, né? Eu não posso. Eu me emociono sempre quando eu vejo. Não, eu não posso nem a primeira frase, eu já choro. E não é isso, quando você acha que você está passando o maior sofrimento e você encontra apenas um rastro de pegadas e você fala, olha... cadê você nesse momento? Nessa hora aí você me abandona. Nesse momento era eu que te carregava. Nossa, não posso. Isso daí é demais, né? Você me emociona muito com isso. Muito. Porque é uma realidade forte para ver o poder da oração e quanto nós somos assistidos. Totalmente. É verdade. Muito verdade. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. E olha, de novo, a gente tem que ressaltar aqui,
essa, entre aspas, coincidência, né? Exatamente o mesmo capítulo do Evangelho. Que coisa, é muito impressionante, né? Gente do céu, muito obrigado. Ainda a gente tem que chacoalhar, né? É para vocês, viu? E a gente acha que é para os outros, né? Agora você falou tudo, mas... É verdade, verdade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Está explicando, né, o Pai Nosso. Primeiro explica e depois fala a frase, né? Dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das palavras sagradas, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a singela oração de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Até hoje. Perfume dos céus. A verdade fala que tudo passaria na vida, menos as palavras de Jesus, que elas são impregnadas de um magnetismo de tamanha potência e força, que quando você cita, você cria um redoma, um campo de força que protege, que te ilumina. Isso foi confirmado pela própria Dona Olga, quando falado pelo Espírito que naquele momento ela estava recebendo, que era o mentor dela, que era o irmão Paulo. E ele falou para mim essa situação. Que tudo, Jesus falou que tudo passaria na vida, mas as palavras dele não. E que todas as palavras, imagina o poder da oração dominical. O magnetismo, a gente não tem noção disso. E quando você fala, você cria um campo de força, de proteção, e que te eleva, que te ajuda, que faz se aproximar a conexão. Calcula quando se junta mais de uma pessoa, então a luz que fica. A força da oração, desde que você sinta, não seja palavras repetitivas, né, papagaio, né? 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria,
E vai estar tudo automático. Com certeza. É verdade. Bem, amigos, acho que não há palavras, né, após essas manifestações do amor de Deus, com a possibilidade que nos trouxe de trazer uma obra tão iluminada, né, uma obra tão esclarecedora. E de nossa parte, acho que todos devemos pedir que Deus nos dê forças para que nós verdadeiramente pratiquemos, né, esses ensinos, né? É bom lembrar que a dona Olga foi presidente do nosso Centro Espírita Paulo de Tarso. Sim, a fundadora, né? A fundadora. E uma médium excepcional, né? Então, e todo o Centro Espírita teve orientação desde a sua fundação e a sua expansão, com orientação direta do plano espiritual, principalmente com o mentor dela, que é o irmão Paulo, né? Um mandato mediúnico maravilhoso, né? Sem dúvida, bem lembrado, Sônia. Bem, amigos, então nós gostaríamos de nos despedir desejando sinceramente que esses conceitos possam contribuir para a iluminação e para o esclarecimento de todos os corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos. Fabinho, suas despedidas, Sônia, João, Fátima. Obrigado. E acho que a gente podia, pelo menos, né, quem não faz isso ainda, fazer uma prece de manhã, quando chega de volta no corpo, né? E antes de sair do corpo, à noite, pelo menos eu vou me esforçar para instaurar pelo menos essa pequena disciplina até eu chegar na comunhão necessária. Da irmã Dulce, que respira, né? Exatamente. Que é na inspiração e na expiração. João, por favor, suas despedidas. Então, eu até, viu, Fabinho, tem uns... fazer um comentário breve aqui. Eu comentei já no programa aqui que de uns tempos para cá, assim, eu tenho feito umas preces assim, mais longas de manhã. E é impressionante, porque algumas vezes a gente, vamos dizer, a nossa experiência durante o sonho, o sono, né, não é tão agradável. Então de manhã você acorda meio torto, atravessado, né, dormindo de ponta cabeça, sei lá. E aí eu começo a fazer uma prece e eu me propus, eu não levanto, eu não saio pro meu dia sem fazer uma prece. Assim. Uma prece legal, né? É só fazer papo. Eu fico, no início, em algumas situações, não todo dia, né? Mas em algumas situações é complicado, porque eu não consigo nem chegar no Pai Nosso, no final de um Pai Nosso, assim, né? Que normalmente a gente faz um Pai Nosso, né, automático. Mas eu nem consigo, né? Até comentei isso outro dia, né, Marcelo? E aí eu vou forçando, puxando, porque eu tenho todo vamos dizer, um trajeto para fazer a minha prece e vibração durante a manhã. E é impressionante como a vibração vai mudando enquanto eu consigo avançando. Eu vou forçando, vou meio que, né, passando o trator assim, como vai mudando a vibração. E aí depois que eu termino, que eu consigo chegar ao final, é impressionante a diferença, né? Quando, um dia que eu amanheço melhor, assim, tal, aí a diferença não é tão grande. Mas quando eu amanheço não muito bem, é impressionante a diferença depois da prece. É maravilhoso. Enfim, mas eu agradeço muito a Deus a bendita oportunidade de estar aqui com vocês, vendo o nosso querido Fabinho aqui, né? E desejar uma excelente semana a todos os nossos queridos ouvintes, né? Fiquem com Deus. E esse é o primeiro programa do ano? Sim. Então, feliz eu novo para todo mundo. É verdade. Primeiro programa do ano. Um abraço carinhoso aos ouvintes. Foi uma noite memorável estar aqui com o Fabinho de novo. E desejando um feliz ano novo para todos. E agradecendo essa oportunidade ao Marcelo e a Sônia. Que honra, Fatinha. Só tenho a agradecer. Agradecer, antes de mais nada, a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui.
almas afins nos reencontrando. Muito obrigada por tanto conhecimento, que só ajuda o nosso coração a expandir, a nossa alma a crescer. Desejar a todos os ouvintes que possam ser tocados pelas palavras que como assim nos tocaram, né? Esses conhecimentos. E desejar que o ano 2020 seja um ano de muitas orações, de muitos agradecimentos, louvores a Deus e solicitações também, se for a princípio, lembrando a condição da humildade acima de tudo. Bonito. Muito bom. Da nossa parte, tchau.